Você sabia que uma simples fruta que está sempre presente na sua alimentação pode estar colocando sua saúde em risco? E mais, essa mesma fruta que parece inofensiva pode ser a responsável por desencadear doenças graves como o Parkinson. O que muitas pessoas não sabem é que o consumo diário de certos alimentos, especialmente aqueles contaminados com pesticidas, pode ter um impacto devastador a longo prazo. Os pesticidas, que são usados para proteger as plantações, acabam sendo absorvidos pelas frutas e, quando ingeridos repetidamente, podem afetar diretamente o sistema nervoso. Por que os pesticidas dessa fruta específica são tão perigosos para o cérebro? Como exatamente o consumo diário dela pode levar ao desenvolvimento de uma doença neurológica? E mais importante, o que você pode fazer agora para se proteger desses riscos silenciosos? Essas são perguntas que vamos responder ao longo deste vídeo, trazendo informações cruciais para você manter sua saúde em dia e evitar problemas futuros. Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhuma atualização. E nos diga nos comentários de onde você nos assiste. Adoraríamos saber. A relação entre pesticidas e doenças neurológicas, como Parkinson e Alzheimer, é uma preocupação crescente. Esses produtos químicos projetados para eliminar pragas podem afetar o sistema nervoso humano da mesma maneira. O perigo está na exposição contínua e silenciosa que, ao longo do tempo, pode resultar em danos cerebrais irreversíveis. Estudos indicam que os pesticidas contribuem para o desenvolvimento dessas doenças, mostrando que o consumo regular de alimentos contaminados pode ter um impacto devastador na saúde. Pesticidas são substâncias químicas usadas na agricultura para eliminar pragas, mas não se limitam a elas. Afetam também o ecossistema e nossos alimentos. Esses produtos interrompem processos biológicos de organismos indesejados, mas acabam se fixando nas plantas e nos alimentos que consumimos. Mesmo pesticidas naturais, tidos como mais seguros, podem ser perigosos em concentrações elevadas. No fim, seja sintético ou natural, a exposição a esses produtos representa um risco à saúde. Existem diferentes tipos de pesticidas: inseticidas, herbicidas e fungicidas, cada um com uma função específica no combate às pragas. Porém, independentemente do tipo, todos eles deixam resíduos que podem chegar até nossos pratos. Tanto pesticidas sintéticos quanto orgânicos apresentam riscos à saúde, e biopesticidas naturais, muitas vezes tidos como seguros, também podem ser tóxicos. Isso levanta uma dúvida: quão seguros realmente estamos ao confiar nessas alternativas? A exposição prolongada a pesticidas pode levar ao desenvolvimento de doenças graves, como câncer e condições degenerativas, incluindo Parkinson e Alzheimer. Essas substâncias se acumulam no corpo ao longo dos anos, afetando o sistema nervoso e imunológico. Quem vive em áreas agrícolas ou consome alimentos contaminados está em maior risco, e os efeitos podem se estender a problemas de fertilidade e defeitos congênitos. Essa realidade mostra que a alta exposição a pesticidas é uma ameaça direta à saúde. O uso de pesticidas aumentou drasticamente nas últimas décadas devido à demanda por maiores rendimentos agrícolas. Isso não apenas expôs a população a maiores quantidades de químicos, como também criou um ciclo de resistência das pragas, exigindo o uso de pesticidas mais fortes. Além de afetar a saúde humana, esse excesso de químicos contamina o meio ambiente, tornando a situação cada vez mais insustentável. O cenário atual levanta uma questão: estamos comprometendo nossa saúde por uma agricultura mais eficiente? Essas folhas verdes, amplamente consumidas, são verdadeiras acumuladoras de pesticidas. Em testes recentes, a couve e a mostarda mostraram altos níveis de resíduos, com múltiplos pesticidas detectados em quase todas as amostras analisadas. Mesmo sendo saudáveis em termos nutricionais, a contaminação com químicos torna essas verduras uma preocupação séria para quem as consome com frequência, especialmente em sucos detox e saladas. Os pêssegos lideram o ranking de frutas com maior contaminação. Mais de 99% das amostras de pêssegos testadas apresentaram múltiplos resíduos de pesticidas, o que é alarmante. Essas frutas, de casca fina, tendem a absorver pesticidas facilmente durante o cultivo. O consumo frequente pode significar uma exposição contínua a substâncias químicas, muitas delas ligadas a problemas de saúde a longo prazo. Quase todas as amostras de nectarinas analisadas continham resíduos de pesticidas. Assim como os pêssegos, essa fruta de pele delicada
é vulnerável à contaminação durante o processo de cultivo. O mais preocupante é que, muitas vezes, os consumidores não lavam adequadamente essas frutas antes de comer, aumentando o risco de ingestão de pesticidas. Os morangos são verdadeiros acumuladores de pesticidas. Em testes, eles frequentemente apresentam múltiplos resíduos em cada amostra, incluindo alguns pesticidas extremamente tóxicos. Essa fruta, que é pequena e tem uma textura porosa, absorve facilmente os químicos aplicados na sua produção. Quem consome morangos regularmente sem os lavar bem está se expondo a uma quantidade preocupante de pesticidas. O espinafre é outra verdura frequentemente contaminada. Cerca de 76% das amostras de espinafre testadas apresentaram pesticidas tóxicos, incluindo substâncias perigosas para o sistema nervoso. Isso é especialmente preocupante para quem faz dessa verdura uma escolha diária por seus benefícios nutricionais. Lavar bem e escolher fontes orgânicas pode reduzir os riscos. As peras também estão na lista dos alimentos mais contaminados. Em cada amostra analisada, foram detectados até 5 diferentes pesticidas, o que torna essa fruta uma das menos seguras. Mesmo que descascar as peras possa ajudar a reduzir a exposição, ainda há o risco de contaminação, já que muitos pesticidas penetram além da casca. As uvas, especialmente as consumidas frescas, são outro exemplo de fruta com alta contaminação. Em 96% das amostras foi encontrado pelo menos um pesticida, e em muitos casos, múltiplos resíduos foram detectados. Como são consumidas com casca, as uvas oferecem uma exposição direta aos pesticidas, o que pode ser evitado com a escolha de versões orgânicas ou lavando-as corretamente. Apesar de serem uma das frutas mais consumidas no mundo, as maçãs estão entre os alimentos mais contaminados. Pesticidas proibidos em diversos países foram encontrados nas amostras de maçã, o que levanta preocupações sobre os padrões de segurança. Embora descascar as maçãs ajude, muitos pesticidas podem permanecer na polpa da fruta. Tanto os pimentões picantes quanto os morrones mostraram altos níveis de contaminação por pesticidas, alguns dos mais tóxicos no mercado. Isso é preocupante, especialmente porque muitos desses pesticidas são neurotóxicos e podem ter efeitos graves com o consumo prolongado. Para reduzir a exposição, é importante lavar bem e, se possível, optar por pimentões orgânicos. Os mirtilos, conhecidos por suas propriedades antioxidantes, infelizmente também carregam uma alta carga de pesticidas. Em 90% das amostras testadas, foram detectados resíduos químicos. Isso é alarmante, considerando que muitas pessoas consomem mirtilos crus e sem lavar adequadamente, aumentando a exposição direta a esses pesticidas. Cerejas são outro exemplo de fruta com altos níveis de contaminação. Além dos múltiplos resíduos de pesticidas encontrados, alguns dos químicos detectados nas amostras de cereja são considerados altamente tóxicos. Como são consumidas inteiras, as cerejas podem representar uma grande ameaça à saúde se não forem bem higienizadas ou compradas de fontes confiáveis. Por fim, as vagens também apresentam contaminação significativa, com até 90% das amostras contendo resíduos de pesticidas. Um dos compostos mais preocupantes encontrado nas vagens é uma neurotoxina, o que torna esse alimento potencialmente perigoso se consumido regularmente sem os devidos cuidados. Lavar e cozinhar as vagens pode ajudar a minimizar a exposição. Apesar das preocupações com pesticidas, existem alimentos que apresentam baixos níveis de contaminação, oferecendo alternativas mais seguras. Frutas como abacate, mamão, abacaxi e kiwi, por exemplo, têm cascas espessas ou características que impedem a absorção de pesticidas, tornando-se ótimas opções. Legumes como cebola, repolho e ervilha também são considerados mais seguros, devido à menor exposição a pesticidas em sua produção. Optar por esses alimentos é uma maneira eficaz de reduzir a ingestão de substâncias químicas, mantendo uma alimentação saudável e balanceada. Embora os alimentos orgânicos sejam frequentemente vistos como opções mais seguras, eles não estão isentos de riscos. Muitos alimentos orgânicos contêm biopesticidas naturais, que, apesar de menos agressivos que os sintéticos, ainda podem representar perigo à saúde quando consumidos em excesso. Além disso, pesticidas orgânicos como a rotenona, usada na agricultura, têm sido associados a problemas neurológicos. Portanto, mesmo ao escolher orgânicos, é crucial manter o hábito de lavar bem frutas e verduras, pois o rótulo orgânico
não garante completa ausência de pesticidas. A regulação de pesticidas nos alimentos varia de acordo com cada país, mas é baseada em parâmetros como o menor nível de efeito adverso observado e o nível sem efeito adverso observado. Esses parâmetros ajudam a definir os limites seguros para o consumo de alimentos com resíduos de pesticidas. No entanto, há críticas sobre a eficácia dessas regulamentações, já que os estudos não consideram o impacto da exposição acumulada ao longo de anos. Além disso, os padrões variam entre países, permitindo o uso de pesticidas proibidos em alguns lugares, o que levanta questões sobre a uniformidade da segurança alimentar global. Um dos métodos mais simples e eficazes para reduzir os resíduos de pesticidas é lavar frutas e verduras com água corrente. Esse hábito pode remover até 70% dos pesticidas presentes na superfície dos alimentos, o que já diminui significativamente a exposição. O importante é lavar cada item individualmente, esfregando levemente para garantir que as partículas de pesticidas sejam eliminadas. Esse método funciona bem para a maioria das frutas e verduras, especialmente as de casca mais dura, como maçãs e pepinos. Uma solução simples de água com bicarbonato de sódio é outra opção poderosa para eliminar resíduos de pesticidas. Basta dissolver uma colher de sopa de bicarbonato em 1 litro de água e deixar as frutas e verduras de molho por cerca de 15 minutos. Esse processo ajuda a quebrar as moléculas dos pesticidas, tornando-os mais fáceis de remover. É um método prático e econômico, especialmente útil para alimentos mais delicados, como morangos e espinafre. O branqueamento envolve mergulhar os vegetais em água fervente por alguns segundos e, em seguida, resfriá-los rapidamente em água gelada. Esse processo pode remover boa parte dos pesticidas presentes, além de conservar a cor e textura dos vegetais. É uma técnica especialmente eficaz para verduras como brócolis, couve e espinafre. Além disso, o branqueamento também ajuda a matar micro-organismos prejudiciais que podem estar presentes nos alimentos. Descascar frutas e vegetais é uma maneira prática de reduzir a ingestão de pesticidas, já que a maior parte dos resíduos tende a se acumular na casca. Embora isso possa resultar na perda de alguns nutrientes, como fibras, a eliminação da casca é altamente eficaz para alimentos como maçãs, peras e pepinos. Para aqueles que preferem consumir os alimentos com casca, é ainda mais importante seguir as outras formas de limpeza para minimizar os riscos. A água ozonizada vem ganhando destaque como uma das formas mais eficazes de remover resíduos de pesticidas. O ozônio, um gás natural que é infundido na água, tem a capacidade de oxidar e destruir as moléculas químicas dos pesticidas, eliminando-os quase completamente. Embora esse método exija um aparelho específico para produzir a água ozonizada, ele tem se mostrado uma opção poderosa para quem busca reduzir ao máximo a exposição a substâncias tóxicas. Ferver frutas e vegetais pode ser uma maneira eficaz de reduzir os níveis de pesticidas. Embora esse método possa alterar a textura e sabor de alguns alimentos, ele funciona especialmente bem com legumes e verduras. A alta temperatura da água ajuda a desintegrar os pesticidas, tornando-os menos prejudiciais. Por exemplo, ao ferver batatas ou cenouras, é possível reduzir uma quantidade significativa de resíduos químicos. Se você tiver algo a acrescentar, por favor, compartilhe conosco nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal. Estou deixando 2 vídeos na tela que tenho certeza que você vai gostar. Te espero lá.